Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais, hoje com um tema espetacular. Aliás, pasmem os senhores e as senhoras, está aqui no canto da tela, o programa de número 2449. É programa que não acaba mais. É espetacular. E nós gostaríamos muito de contar com a colaboração de vocês de casa. É só teclar. Agora é tudo na base da tecla aqui. É o tá aqui na tela, tvmaisabc.com.br. Participe, dê sua opinião, peça o seu tema, indique um convidado ou mais convidados, indique temas especiais. Faça o que você quiser. Eu começo o programa de imediato, não podemos perder tempo. Antes, eu só quero checar com a nossa parte operacional se estão todos preparados para mais esta edição, sim ou não? Sim! Então não precisa exagerar. Atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite é Oniomania. Levanta aí, Jimmy, mostra a fúria pra eles. Mas que raio de tema é Oniomania? Será que vem de onions? Não, eu não sei. Por isso que nós estamos aqui com um especialista. Aliás, hoje, durante a chamadinha do nosso programa, a gente falou superficialmente sobre isso. É um problema danado isso aí. É uma mania compulsiva por compras. É coisa de louco. E nós estamos recebendo aqui, para tal, eu peço uma salva de palmas, o psicólogo Robson Soares. Obrigado, Robson, pela presença. Obrigado pelo convite de voltar aqui. O prazer é todo nosso em recebê-lo. Saiu-se muito bem a primeira, tem a segunda. Que bom. Robson, oniomania, por que esse nome tão esdrúxulo que pouca gente conhece? E oniomania está relacionado ao desejo de comprar, ao desejo de querer algo. E a mania está relacionado à insanidade, ou seja, coisas irracionais. Então, quando você quer algo, ou seja, você deseja algo... De uma maneira desmedida, irracional. Coisa de louco, quero. Às vezes você acaba comprando ou buscando alguma coisa, não precisa ser um bem material, mas o querer alguma coisa, buscar alguma coisa, de forma emocional e racional. Pode até cair em depressão caso não consiga essa coisa. Sim, com certeza. Vamos falar bastante alguns casos hoje interessantes desse então tema. Me conta um logo de cara. Bom, vamos começar o primeiro da moça que ela tinha compulsão em comprar cadernos. Cadernos. Então, quando ela chegou no consultório, ela falou assim, olha, todo caderno que lança, com todos os personagens infantis, eu preciso comprar. O que é importante quando se fala de oniomania? Não o gastar, mas a angústia que isso representa. Em que momento? Qual é o gatilho que dá a vontade de comprar? Então, acima do ônio, é uma mania independente. Ela poderia cismar com qualquer outra objeto, coisa. qualquer compra. Não necessariamente não tem um objeto e não tem o dinheiro. Não precisa estar relacionado ao dinheiro. Tá. Você também querer alguma coisa. Ela não quer gastar, mas ela quer ter. Ela quer ter aquilo. E esta angústia que é importante. No caso dela, ela sempre queria comprar caderno quando ela contrariada pelo filho. Então, se o filho... Tá. Ela falava, filho, você tem que fazer a lição. O filho, não. Como ela não tinha, como nós chamamos na psicologia, de repertório, ou seja, ela não sabe como lidar com aquela situação, aquela angústia, ela transferia para a compra do caderno.
Então, quando ela comprava aquele caderno, inconscientemente ela relaxava. Ela queria cadernos com capas diferentes, é infantis, isso? Tinha que ser infantis. Infantis. Porque está muito relacionado o fato dela ser contrariada por uma criança. Que são os mais caros, por sinal, são os mais caros. E quando ela não tinha esse dinheiro ou não conseguia esse caderno, ela parcelava, ela fazia de alguma forma, vendia algum objeto da casa, mas ela precisava daquele caderno. Ela tinha trocentos cadernos, então. E não usava. Elas guardavam o caderno e não usava para aquilo. Eu ouvi dizer que tem gente que vai às compras compulsivamente, patologicamente, volta para casa, nem abre o pacote, põe no guarda-roupa. É que o processo é irracional. É para reduzir algum tipo de angústia. Então você precisa, primeiramente, quando se trabalha com alguém que tem esse tipo de mania, o primeiro passo é identificar qual é o gatilho, ou seja, em que momento ela tem vontade de comprar. Em que momento ela tem essa vontade de sair da casa dela e comprar alguma situação. Nós estamos vivendo no famoso mundo do celular. Que o celular, apesar de todos fazerem terem a mesma função, você quer sempre aquele outro com algo a mais. E a pergunta sempre é, será que eu necessito daquele tipo de celular? Será que é importante se colocar? E vai pagar um preço bem maior. Vai pagar um preço em cima disso. Então é importante sempre pensar, emocional, o que está levando emocionalmente isso? Muitos casos, através de briga de casais, discussões com família, tudo isso acaba gerando solidão, tudo isso gera, porque passa a ideia inconscientemente que ela está no poder daquela angústia, que ela está no poder daquela situação. O prazer na compra, no caso do caderno, ela vai e compra 8 cadernos de capas diferenciadas, traz para casa, junta com mais 200 que ela tem lá. Esse prazer, ele é imediato? Ali ela, ele é imediato. Ele é imediato. Depois vai passando. Vai passando, depois de um tempo ela olha e fala, mas por que eu comprei? Eu preciso de outro. Mas ela não quer se desfazer do que está ali. Ela vai acumulando. Ela vai acumulando porque a lembrança de ver aquele caderno trazia para ela o quê? Um prazer. Isso sem usar um sequer, não gasta uma folha do caderno. No caso dela, não usava não escreve nada, uma linha. Não escrevia nada. Ela queria acumular. Agora, isso tem explicação, Robson? Tem explicação. Da onde nasceu essa compulsão? Então, tem vários caminhos aí. Se for no lado psicológico, ela está relacionado a você não ter, o que nós chamamos na psicologia, de repertório de lidar com frustração. Então, você não sabe lidar com algum tipo de frustração, você não aprendeu a lidar com essa frustração. Então, mais uma vez, falamos isso no outro programa que eu estive aqui, a importância dos pais ensinarem as crianças a lidarem com a frustração. Então, porque se você não lida bem com a frustração, você se anula, você se guarda. E algumas pessoas, nesse se guardar, ele busca... E se frustrar é ser contrariado. Ser contrariado. Não por uma pessoa, pelo pai, pela mãe, pela própria vida. Não atingir a expectativa que ela buscou. Ah, pai, quero ir para Disney agora em janeiro. Filho, nós não podemos ir, cara. Tá uma recessão aí, não tem dinheiro, como é que você quer ir? Eu também quero, mas não posso. É assim, tem que abrir o jogo, né? Abrir o jogo, ser o mais realista possível. E uma dica que eu sempre falo para os pais. Explique para o seu filho o que é trabalho. De onde vem o dinheiro? Né? Explicar para ele que existe um processo para se ganhar o dinheiro. Que a criança tem a visão que o dinheiro aparece do nada. Então tem muitos, eu já vi casos, por exemplo, que o filho fala, pai, compra isso para mim, eu não tenho dinheiro, mas você tem o cartão, pai, compra com o cartão. Então a criança não tem a relação que o cartão também é um dinheiro. E não sabe também o quanto se gasta para ganhar o dinheiro, né? Você vai atrás de 1.000, você tem que jogar uns 200, 250 em cima. Então é sempre tomar cuidado. Como lida com o trabalho. Tem muita gente que chega em casa e fala, tive que trabalhar de novo, e vem bufando. Isso passa uma imagem para a criança, poxa vida, um trabalho, o meu pai vem cansado, vem xingando, vem bufando, eu não vou trabalhar. Agora, Robson, claro, essa patologia acontece mais em homem, em mulher, tem faixa etária, tendo o mundo como uma grande bola, há países onde acontece mais isso, onde a frustração é maior, onde neva muito, tem muito problema também, né? Países que ficam mergulhados na neve 5, 6 meses, acontece de tudo, né? É uma estatística interessante. De 80% a 94% são mulheres. Porém, em todos os artigos, em todas as pesquisas, são poucos os homens que declaram que gostam de comprar. Tá. Não passa porque comprar é coisa para mulher. Eles ficam na miúda. Eles ficam na miúda, mas tem muito homem
que não está relacionado à estatística, mas em quem pesquisa, ele evita falar sobre isso. Eu vejo no shopping homens com 4, 5, 6 sacolas, até admiro, falo, pô, eu não sei entrar numa loja e comprar uma cueca. É engraçado, né? Interessante. É só diferenciar um pouquinho o que é a compra normal, que todos nós fazemos, que nós vamos até um local e compramos, que não é uma doença, ou seja, porque nós somos um país capitalista. Também tem de comprar o que precisa, né? Existe essa cultura da compra de produto, né, do bem material, diferenciar a compra tradicional, aquela compra racional. Você está indo, sabe o porquê está comprando e o valor que vai gastar naquilo. Às vezes o desconto da mercadoria é de 60%, mas daí eu não preciso, pô. Então tá caro para mim isso daí. Você pensar, será que eu preciso disso? Né? Será que é o momento certo para isso? Será que eu preciso mais? Eu volto a dizer a história do celular. Às vezes tem pessoas que não, eles abrem mão de pagar contas cruciais da casa para comprar o celular. Então vejam, uma pessoa compulsiva, né? Uma pessoa que tem essa oniomania está a um passo da falência, né? Se não se curar. A maioria quem tem os oniomaníacos acaba indo para falência. Eles não estão nem aí, não fazem nem conta, eles vão gastando. Eles não têm esse controle. É interessante que esse caso da menina do caderno, eu a ensinei a fazer um controle de gastos. Então, quando ela começou a colocar no papel que realmente ela existe mesmo. Ele existe. E ela foi colocando o controle de gastos, foi ensinada a ela controle de gastos, e ensinada a ela como lidar com as frustrações, ela começou a conseguir se desfazer do caderno. Eu lembro que a cada sessão nós desfazíamos de 1, 2 cadernos. Nós conseguimos doar para uma instituição. Ótimo. Mas isso foi... E é interessante que o primeiro caderno que ela foi se desfazer, ela chorou como se estivesse dando um filho para algum lugar. É muito interessante a relação que apego fantástico, o apego que acontece com isso. E só a manchete de uma outra mania mesmo muito ruim. Então, assim... Para compras, né? Porque as manias são as mais variadas, né? Para compras, acaba normalmente com caneta. Muita gente compra caneta. Relógio, tem relógio, gente que tem 500 relógios, gente. Como é que pode? Que tem a diferença do colecionador, aquela pessoa que compra com o objetivo de colecionar, de mostrar para os outros. Isso não é uma compulsão, mas aquele que não sabe o porquê está comprando. Claro. E toda pessoa que não é, olha que interessante, quem faz a compra tradicional, que é um colecionador, ele é organizado, ele sabe quando ele comprou. Então isso é um colecionador. O compulsivo, ele compra para comprar. Ele não tem uma ordem, não tem uma lógica para se seguir. O Jimmy Cliff já está nos dando o sinal de que o intervalo está se aproximando. Okay. Está ouvindo uma musiquinha de fundo? Estou ouvindo uma musiquinha. Ela vai aumentar gradativamente e já nós vamos voltar. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Eu não posso deixar de citar um patrocinador que está conosco desde o primeiro programa, há mais de 11 anos e meio no ar. Dácio, como que um patrocinador vai patrocinar um programa durante 11 anos e meio? Pior é que patrocina. Patrocina o Robson Soares, nosso psicólogo convidado. É verdade. Eu não posso deixar de citar a LL Presentes, da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Olha cada coisa delicada, almofadas de tudo quanto é jeito, recordações, lembranças. Agora, com a aproximação do Natal, o Papai Noel já chegou lá na LL, encheu a loja de presente. Vai lá, marca, olha cada coisinha linda para o presépio, para enfeitar a sua casa. Marque com uma amiga, passe lá algumas horas agradáveis, tomando um cafezinho, um chazinho, conversando com as consultoras da LL, você vai adorar. E você não sai de lá de mãos abanando, como se diz aí. Você vai sair muito feliz e com presentinhos para toda a família. LL Presentes, Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Outro recado importante que eu tenho de dar para vocês é que, nossa, está na hora já. Está na hora de começar a deixar sua casa pronta para as festas de fim de ano. Precisa limpar seu sofá e impermeabilizar? Melhor garantir. A Porto Seguro faz. Veja esse vídeo e pense se essa situação já aconteceu com você. Limpeza de sofá? Melhor garantir.
Porto Seguro Faz ajuda você nos apuros do dia a dia. É para todo mundo, inclusive para quem ainda não é cliente Porto Seguro. Acesse portosegurofaz.com.br e solicite o serviço para agendamento ou atendimento imediato. Viu? Ela nem se preocupou e nem ficou brava com o cachorro. Contratou a Porto Seguro Faz, que resolveu o problema e deixou o sofá limpinho, limpinho, limpinho. Você também pode contratar esse serviço na Porto Seguro Faz, que atende todo mundo, inclusive quem ainda não é cliente Porto. Precisa instalar ou consertar a geladeira ou a máquina de lavar? Melhor garantir. A Porto Seguro Faz precisa de uma manutenção elétrica ou hidráulica? Melhor garantir. A Porto Seguro Faz também. Ligue para 3003-3329 ou acesse portosegurofaz.com.br. E temos uma promoção especial. Quem contratar hoje a limpeza ou impermeabilização de sofá conta com 10% de desconto, independente do tamanho do seu sofá. Ligue agora para contratar e você poderá agendar para qualquer dia, viu? Melhor garantir. A Porto Seguro Faz. O telefone, repito, marque aí, 3003-3329. Pessoal, essa promoção é só hoje, por isso que é melhor garantir. Pronto, estamos de volta com o Show Mais, hoje com o tema Oniomania e recebendo o psicólogo Robson Soares. Para você que ligou o televisor agora, Oniomania, do que vocês estão falando, gente? Já são 10 e quase 15 para as 11, 10 para as 11, estão falando o que alhures aí, oniomania. Não é uma palavra comum, não é? Para compras compulsivas, que é muito mais bem conhecido, né, Robson? É conhecido como transtornos de compra compulsiva. Ou seja, então, volta... É TCC, é o famoso TCC. É o TCC. É o TCC. TCC, né? Para quem faz faculdade conhece. TCC, né? É mesmo. Trabalho de conclusão de curso. Perfeito. Mas aí, no caso, é o transtorno de compras compulsiva. Que ele, como todo transtorno, ele é gerado por um fator externo. Ou seja, eu sempre vou... Algo externo que vai me gerar isso. Eu não consigo lidar com algo externo e aí eu começo a ter alguns comportamentos. Agora, gente, isso não tem idade, viu? Você pode encontrar no shopping uma senhora de 80 anos com 10 sacolas de cada lado. Porque vamos supor que ela tenha isso. Isso aí você adquire, digamos assim, em tenra idade, na média idade, não tem idade. Não tem idade e não tem, não tem grupo de risco, vamos dizer, vamos usar essa palavra. Porque qualquer pessoa pode, em algum momento, não lidar, aí volta um pouco o caso da depressão também, você não consegue lidar com uma situação, você se fecha, você perde o prazer. Nesse caso, você não lida com uma situação, não lida com uma frustração, não lida com uma angústia, eu vou usar outros meios para me satisfazer, que é comprar. Então eu vou comprar uma bolsa, eu vou comprar um tênis, eu vou comprar, não um, eu vou comprar vários. E o processo não é utilizá-lo, né? O nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma, com uma equação simples de três vértices. Eu tenho um estímulo, eu tenho um sentimento e eu tenho um comportamento. Então, gerou um estímulo, de alguma forma, e esse estímulo gera um sentimento. Esse sentimento é que vai gerar o próximo comportamento ou não. Então, se você não sabe lidar com o sentimento daquela situação, você vai ter que usar o comportamento para aliviar. Porque a pior coisa é nós fecharmos. Quando você se fecha numa situação, não consegue lidar com aquilo. Fala, mas é tão fácil. A pessoa pode estar assistindo e falar assim, mas imagina, se eu não sei lidar com a frustração, eu vou lá e xingo a pessoa, boto para fora. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Cada um tem um repertório, volto a dizer na psicologia. E tem uma reação, né? E uma reação a isso, ou seja, está relacionado ao sentimento. Pode ser, eu vou lá, vou xingar meu chefe. Eu não posso xingar meu chefe, porque eu tenho todo um histórico aí que pode acarretar e as consequências são imprevisíveis. Então, como eu não consigo me expressar, o que eu vou fazer? Eu vou me redirecionar para outro caminho. Agora, Robson, o papai e a mamãe que estejam nos vendo, nos ouvindo, um cuidador, não é? O vovô, a vovó, o biso, a bisa, já dá para detectar, por exemplo, em tenra idade, não é? A criança que bate o pé e quer, como você comprou outro dia, não, eu quero outro, dá para identificar? Porque é interessante, a criança, ela é uma tela em branco. Nós é que criamos as visões das coisas. Então, a partir do momento que ela faz alguma birra ou ela pede com muita ênfase e gera um presente, ela vai criar uma regra, ela vai entrar também nesse trio que eu falei, ela vai ter um estímulo, opa, fiz birra.
Sentimento, estou me sentindo frustrado. Opa, comportamento, ganhei coisas. Então ela vai criar uma regra que toda vez que ela fizer aquela situação, ela vai querer ganhar isso. E a partir do momento que ela não receber mais isso, ela vai entrar nesse processo de não lidar com a frustração. Então é sempre o conceito e aquela história de falar, o diálogo, conversar, explicar, mostrar a realidade de como é que as coisas funcionam. Tem uma regra muito interessante que é chegar a criança no shopping, para e fala assim, eu quero aquele brinquedo. Não, e gruda na vitrine, não sai, e é capaz de dar um escândalo lá, hein? Se joga no chão, e bate o pé, e xinga o pai, xinga a mãe, tem casos graves, né? E tem uma regra muito interessante, a criança bate o pé e fala, eu quero esse brinquedo. Aí você fala para ela, olha, se semana que vem eu voltar aqui, se ainda quiser esse brinquedo, eu te dou. Ou daqui um mês, daqui uma semana. Então isso passa a ideia para a criança que ela pode mais para frente comprar. Só que na próxima semana ela já quer outra coisa. Então isso que tem que ficar sempre atento. Ela quer mesmo aquele brinquedo ou ela quer aquele momento e depois não brincar mais? Ou será que é o adulto que está querendo usar aquele brinquedo para eliminar a angústia dele? Olha, eu não tenho tempo para ficar com a minha filha. Então eu vou dar um presente para ela que é mais fácil de eu reduzir essa angústia de eu não ter tempo para passar com a minha filha ou com o meu filho. Isso pode se manifestar também no ambiente escolar? Esse tipo de posicionamento em relação a colegas, a professores? Sim, pode, porque na escola o que acontece? Você não consegue tudo a todo momento. Você tem que compartilhar, você tem que repartir, você tem que seguir ordens. Trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. Tá aí o TCC. Isso. Se não for trabalhado isso, escola e família, a postura da escola tem que ser bem forte nesse sentido, de falar, olha, a criança tem que respeitar as regras a partir do momento que entrou na escola, as regras devem ser respeitadas também. Isso tem que ser a conversa da escola com os pais, e os pais também têm que passar essa ideia para a escola, porque tem muito pai que vai contra a escola e vai a favor da criança. Bom, o espectador fala, já entendi, estou desde o começo assistindo o programa, agora tem cura? Tem. De que forma? Psicoterapia, ou seja, criar um repertório para a pessoa lidar com essa angústia, ou seja, ensiná-la, que a terapia nada mais é do que você ajudar a pessoa... Conscientizar, né, a pessoa? Conscientizar, orientar e ensinar técnicas para ela lidar com essa angústia sem precisar ir comprar. E ela também começar a interpretar em que momentos o comportamento é racional e em que momentos o comportamento é irracional. Agora, Robson, tem tantas nuances, né? Tantos meandros, a psicologia, a psiquiatria, né? Que algumas vezes, para o leigo, eles se confundem, né? No caso da bipolaridade, uma hora quer, uma hora não quer. No caso de acúmulo de coisas em casa, né? Aquela pessoa que tem aquele quarto lotado de tudo, tem de tudo lá. E não usa nada, e não quer nada, e não dá nada para ninguém, não abre as portas, não faz nada. Aonde que está o divisor de águas aí? Vamos lá. Quando que o TCC, uma pessoa com TCC, precisa buscar remédios? Ou seja, a psicoterapia somente não funciona. A partir do momento que isso prejudica a rotina dela. Ou seja, ela não consegue trabalhar se não comprar alguma coisa. Então ela muda a rotina dela, tanto socialmente quanto na empresa. Então aí sim precisa de remédio, aí vai para o psiquiatra. O mundo da propaganda, da publicidade, conhece bem também esses porões da mente dos consumidores e ficam cutucando também, né? Sim, o marketing vende muito essa ideia de que se você não consumir, se você não tiver aquele produto que o outro tem, você está por fora, você está fora do... Vou dar um exemplo, vocês podem falar do aplicativo WhatsApp? Pode, fique à vontade. Se você chegar na rua e falar, você não tem WhatsApp no celular, a pessoa fala, não. Poxa, como você não tem? Mas a pergunta é, será que realmente para aquela pessoa é importante? Tem funcionabilidade? Então, naquele mesmo caso da pessoa que troca sempre de celular para ter um plus ali, né? Sim, pensar se aquilo realmente tem função, se tem objetivo. Tá. A cura é de um tratamento longo, a curto prazo, a médio prazo? Vai de cada pessoa. Tá? Tem pessoas que, essa mesma do caderno foi 3 semanas. Que ela conseguiu, mas entra muito naquela história, a pessoa tem que querer também. Não adianta só você apresentar as técnicas e a pessoa também tem que mudar isso. E quando que ela quer mudar isso? Quando isso prejudica a vida dela, quando prejudica a rotina. Agora, no final do ano, essas pessoas aparecem de uma forma mais acentuada, né?
aparece bastante e tem uns comportamentos muito fortes nos shoppings, porque a própria decoração de Natal, ela já chama isso. Uhum. Eu vi por causa da cor, do odor. Do odor, do ambiente, a música natalina. Então aquilo passa inconscientemente e fala, olha, tá Natal, aquele como é que você... perfume na frente de determinadas marcas, que são perfumes característicos, né? Aquela música, a música, o perfume característico, a decoração fala, tá inconscientemente passando. É Natal, você não vai dar presente para ninguém? Então é bem esse conceito. É verdade. E mesmo o visual, né, das famílias passeando, comprando, e você sem sacola nenhuma, leva a sacola de casa então, alguma já vai sacolado para o shopping. Não passa a ideia de alguma coisa está errada. Né? Ô Robson, querido, nós gostaríamos de agradecer muitíssimo a sua presença. Eu que agradeço. Robson Soares, psicólogo. Tem um telefone que nós vamos colocar na tela, por favor. E o Facebook, que é psicólogo Robson Soares, de Facínima. Aí dá para ver bem o telefone? Número bonito, hein? É 9877-5889. 9877-5889. Tem um 7 a mais ali, então? Não, tá certo, tá certo. 98... Tem um 7 a menos, né? Não, é 9877758. Não, tá certo. Tá certo. É bom a gente repetir bastante, porque assim a pessoa marca. E lá no Facebook, convido a todos a curtir, tem outros vídeos também sobre outros temas. Muito interessante. A gente pode acrescentar aí. Obrigado, Robson. Eu tenho que ir, que eu tenho que passar no shopping ainda e comprar algumas coisinhas. Gente, voltaremos amanhã, se Deus quiser, com um novo tema e novos convidados. Não percam, meia-noite, o programa Clique Noite, com ele, Edmir Crato, e o J+, à 00:30. Você não pode perder, lá estaremos. Tchau, até lá. Consumo. Logo existe.